Oi, 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 gente linda! Que acorda cedo e vai ver livro! Vai ler livros! Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. Gente, somos 86 inscritos! Ou é 87? Estamos chegando a 100 inscritos e antes de começar tudo, eu quero que vocês façam o que nessa vida? Inscrevam-se nesse canal, ative o sininho, o like é muito importante. Comentários na barra de comentários e, sobrando aqueles carocinhos de tempo, gente, compartilhe o vídeo, tá joia? A gente tá com esse atual projetinho de trabalho lindíssimo que chama Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas. O Fantasma de Toboth, tá bom, gente? De Norton Julis, de Norton Just, ilustrações Julis Pfeiffer. Chegou pra gente aqui pela Companhia das Letras, acredito que 99, mas essa versão que está sendo lida é a quinta reimpressão de 2005. O texto é de 1964. Façam a linha temporal, tá, já, gente? Ele veio pro Brasil pela Schwartz Limitada, né, de São Paulo, é uma editora, Schwartz. E o tradutor é o nosso amadíssimo doutor diplomado pelo Instituto Rio Branco, Jório Dauster. É isso aí. Hoje a gente vai adentrar o 12º capítulo. Eu vou tomar aqui um pouquinho do meu chai, porque o capítulo tá babado hoje. Minha água. E a gente já pode começar. Tá joia? Sempre por gentileza, gente. Vamos lá, vamos dar crédito a quem tem crédito. Vamos inscrever-se nesse canal. E daqui a pouco o canal faz 1 ano. Tenho que dar uma olhada se não já fez. Vamos lá? Capítulo 12. O Vale Silencioso. Como é agradável esse vale, pensou Milo ao retornarem à estrada enquanto o mosquito, feliz da vida, cantarolava trechos de velhas canções e Toque farejava prazerosamente o vento. Realmente não consigo entender por que o Dr. Desacorde estava tão preocupado. Sem dúvida, não há nada de desagradável nessa estrada. Mas no exato instante em que lhe ocorreu esse pensamento, o carro passou por um maciço portal de pedra e tudo se tornou bem diferente. De início, era difícil saber o que havia mudado. Tudo parecia igual e cheirava igual. Porém, por alguma razão, nada soava igual. O que será que aconteceu? Disse Milo. Pelo menos foi o que tentou dizer, pois embora os lábios se movessem, nenhum som escapou da sua boca. E de repente percebeu que estava se passando, porque Toque tinha parado de tic-taquear e o mosquito, embora continuando a cantar alegremente, fazia-o no mais absoluto silêncio. As folhas não mais farfalhavam. O carro havia deixado de ranger. Os insetos cessaram de zumbir nos campos. Não se ouvia um único som, como se de alguma forma misteriosa um interruptor tivesse sido acionado, desligando ao mesmo tempo todos os sons do mundo. O mosquito de súbito, entendendo o que acontecera, pôs-se de pé aterrorizado, enquanto Toque verificou preocupado se o cronômetro continuava a funcionar. Era sem dúvidas uma sensação estranha saber que por mais alto ou mais baixo que se falasse ou se fizesse algum ruído, tudo dava no mesmo, ou seja, em nada. Que coisa mais horrível, pensou Milo, reduzindo a velocidade do carro. Imediatamente, os três começaram a falar e a gritar sem nenhum efeito, até que, não prestando atenção para onde estavam indo, viram-se cercados por uma multidão que marchava ao longo da estrada. Alguns cantavam a plenos pulmões com vozes inexistentes. Outros carregavam grandes cartazes que proclamavam: abaixo o silêncio, sem voz a vida fica atroz. Povo sonoro é povo feliz. Som para todos. Uma enorme faixa dizia simplesmente: som é vida.
Exceto por isso e pelo imenso canhão de bronze que puxavam no final do cortejo, todos se assemelhavam muito aos habitantes que qualquer outro pequeno vale que você nunca visitou. De qualquer outro pequeno vale que você nunca visitou. Quando o carro parou, um deles exibiu um cartaz que dizia em letras garrafais: Bem-vindo ao Vale do Som. Os outros aplaudiram entusiasticamente, embora só visse o movimento das mãos. Você veio nos ajudar? Perguntava um cartaz. Por favor, dizia outro. Milo tentou desesperadamente dizer quem era e para onde ia, mas foi tudo em vão. 4 outros cartazes então anunciaram. Ouça, olhe atentamente, porque nós vamos lhe contar tudo sobre o nosso terrível infortúnio. Tipo assim, gente, os cartazes, ó. Chai. Gente, vocês estão vendo esse canudinho de ferro? Vamos trocar esses canudos de plástico, né? Vamos. E salvar mais dinheiro. E salvar mais vida. E enquanto 2 deles erguiam um quadro negro, um terceiro, escrevendo tão rápido quanto podia, explicou por que reinava um silêncio total no Vale do Som. Num lugar próximo daqui, começou, onde os ecos costumavam se reunir e os ventos vinham descansar, ergueu-se uma grande fortaleza de pedra, na qual vive um guarda-sons, que governa estas terras. Quando o velho rei da sabedoria expulsou os demônios para as montanhas longínquas, confiou-lhe a custódia de todos os sons e ruídos, passados, presentes e futuros. Durante anos ele governou sabiamente, sendo amada. Durante anos, ela governou sabiamente, sendo amada por seus súditos. A cada manhã, ao nascer do sol, soltava os sons do novo dia, deixando que os ventos os espalhassem por todo o reino. A cada noite, quando a lua se punha, recolhia os velhos sons que, depois de catalogados, eram arquivados nos vastos porões da fortaleza. Parou um momento para enxugar a testa e, como o quadro negro já estivesse cheio, apagou-o de cima a baixo e recomeçou a escrita. Aguinha, né, gente? Sempre. Era de uma generosidade ímpar e nos oferecia todos os sons de que necessitávamos para cantar durante o trabalho, para o borbulhar das panelas de assado, para o golpe seco do machado e o baque da árvore ao cair por terra, para o ranger de uma dobradiça e o piar de uma coruja, para o chapear de um sapato na lama e o aconchegante tamborilhar da chuva no telhado, para a doce música das gaitas e o crepitar da lenha na lareira. Parou de novo, uma lágrima de nostalgia escorrendo por sua face até os lábios, com o gosto entre doce e salgado de uma velha recordação. E todos esses sons, uma vez usados, eram zelosamente organizados em ordem alfabética e guardados para a referência futura. Todos viviam em paz. O vale florescia como um santuário feliz dos sons. E então as coisas começaram a mudar. De início, lentamente, mas depois numa avalanche, mais e mais pessoas vieram residir aqui e trouxeram novos hábitos e novos sons. Alguns muito bonitos e outros menos.
mas estavam todos tão ocupados com seus afazeres que mal tinham tempo para ouvir qualquer coisa. E como você sabe, um som que não é ouvido desaparece para sempre, nunca mais é encontrado. As pessoas passaram a rir menos e a reclamar mais, a cantar menos e a gritar mais. Os sons que faziam foram se tornando mais altos e feios. Ficou difícil ouvir até mesmo os pássaros ou a brisa. Em pouco tempo, já ninguém se importava com esse tipo de coisa. Enquanto o mosquito abafava um soluço, o sujeito mais uma vez apagou o quadro negro e continuou a escrever. O guarda-sons foi ficando triste e preocupada. É uma moça. A guarda-sons foi ficando triste e preocupada. Cada dia havia menos sons para serem coletados, e a maioria deles nem merecia ser preservada. Muitas pessoas achavam que era por causa do clima, outras responsabilizavam a lua, mas a opinião geral era que as dificuldades datavam da época em que a rima e a razão haviam sido exiladas. Porém, fosse qual fosse a causa, ninguém sabia o que fazer. Certo dia, o Dr. Desacorde apareceu no vale com sua carroça de remédios e a fumaça azulada que chama de B-arulho. Fez uma investigação completa e, tendo prometido curar todo o mundo de tudo, o guarda-sons o autorizou a tentar. Ele fez com que todas as crianças e adultos tomassem várias colheres de um remédio de gosto ruim, e a coisa funcionou, mas não como se esperava, pois curou todo o mundo de tudo, exceto dos ruídos. A guarda-sons, ficou indignada, expulsou-o do vale para sempre e então expediu o seguinte decreto. Em letras garrafais, olha o decreto, gente. Deste dia em diante, o Vale do Som ficará silencioso. Como os sons não são mais apreciados, eu os revogo por meio de um presente decreto. Devolvam, por favor, todos os sons não utilizados, entregando-os imediatamente na fortaleza. E tem sido assim desde então, concluiu com tristeza. Não há nada que possamos fazer para alterar a situação. A cada dia se registram novas privações. Um homem abaixo, abraçando um monte de cartas e mensagens, abriu caminho em meio à multidão e as ofereceu a Milo, que leu numa delas. Prezada guarda-sons. Tivemos uma tempestade de verão na semana passada e os trovões ainda não chegaram. Por quanto tempo ainda devemos esperar por eles? Respeitosamente, um amigo. Água. Pegou então um telegrama que dizia: Concerto da banda. Obteve grande sucesso. PT. Continuamos. Aguardando chegada da música. PT. Agora sabemos que você entende. Continuou ele a escrever. Porque deve nos ajudar a atacar a fortaleza e libertar os sons. O que é que eu posso fazer? Escreveu Milo. Tem que visitar a guarda-sons e trazer da fortaleza um som qualquer, por mais baixo que seja, para municiar nosso canhão. Ó, gente, a mensagenzinha, né? Ela sempre vem em letras garrafais. Porque se atingirmos as muralhas com um som, ainda que bem baixinho, elas vão desmoronar e liberar os outros. Não será simples, pois a guarda-sons não se deixa enganar facilmente, mas você tem que tentar. Milo pensou por um momento e com um resoluto "eu vou", aceitou a incumbência. Poucos minutos depois, já se encontrava corajosamente diante da porta da fortaleza. Toque, toque.
escreveu com letras caprichadas numa folha de papel que empurrou por uma fresta. Um segundo depois, a grande porta se abriu, e quando Milo a fechou, às suas costas, uma voz suave cantarolou. Por aqui estou na sala de visita. Já posso falar? Exclamou Milo, contentíssimo por ouvir sua voz de novo. Pode, mas só aqui dentro. Ela respondeu baixinho. Vamos, venha para a sala de visitas. Milo atravessou com passos lentos o longo vestíbulo e entrou num pequeno aposento onde a guarda-sons escutava atentamente um enorme aparelho de rádio, cujos botões, interruptores, mostradores e alto-falantes ocupavam toda uma parede, e do qual, naquele momento, não saía o menor som. Não é uma beleza? Ela suspirou. É o meu programa preferido. 15 minutos de silêncio. E depois disso, a meia hora de sossego. Então, um intervalo de serenidade. Você sabe que as formas de silêncio são tão numerosas quanto as formas de som? Gente, tá até sublinhado aqui, ó. My books. Infelizmente, porém, nos dias de hoje, ninguém presta atenção nelas. Você já ouviu o maravilhoso silêncio nos minutos que precedem o nascer do sol? Ela indagou. Ou a calma que se segue a uma tempestade? Talvez conheça aquele silêncio quando não sabe responder a uma pergunta que lhe foi feita, ou a tranquilidade de uma estradinha no campo à noite, ou a pausa de expectativa numa sala cheia de gente quando alguém está prestes a discutir. Ou, mais bonito ainda, o momento depois que a porta se fecha e você se encontra sozinho em casa. Cada um é diferente do outro e todos são lindos se você atentar para eles. Enquanto falava, os milhares de sininhos que cobriam dos pés à cabeça tilintavam baixinho e, como se resposta a eles, o telefone se pôs a tocar. Gente, tá aqui ela, a guarda-sons. Linda ela, né? Amei o chapéu. Para alguém que ama o silêncio, ela sem dúvida fala um bocado, pensou Milo. Antigamente, eu era capaz de ouvir qualquer som produzido em qualquer lugar, a qualquer momento, observou a guarda-sons, apontando a parede onde estava instalado o rádio. Mas agora só... Me desculpe, interrompeu Milo, pois o telefone continuava a tocar. Mas a senhora não vai atender? Ah, não. No meio do programa, ela respondeu, girando o botão para aumentar o volume do silêncio. Mas pode ser alguma chamada importante, insistiu Milo. De jeito nenhum, ela o tranquilizou. Sou eu mesma. Fico tão sozinha aqui, sem ter nenhum som para distribuir ou recolher, que me chamo pelo telefone umas 7 ou 8 vezes por dia, só para saber como estou indo. E como vai a senhora? Ele perguntou educadamente. Não muito bem. Acho que peguei um pouquinho de estática. Ela se queixou. Mas o que o traz aqui? Deve ter vindo visitar os depósitos subterrâneos. Na verdade, só estão abertos à visitação pública nas segundas-feiras, das 2 às 4. Mas como você vem de tão longe, vamos ter que abrir uma exceção. Me siga, por favor. Ela se pôs de pé agilmente com um acompanhamento de tinidos e caminhou para o vestíbulo. Você não gosta desse tilintar? Eu adoro.
Ela própria respondeu de pronto. Além disso, é muito conveniente, porque vivo me perdendo nessa enorme fortaleza, e basta apurar o ouvido para saber onde estou. Entretanto, num minúsculo elevador que mais parecia uma gaiola, entraram em um minúsculo elevador que mais parecia uma gaiola e desceram durante bem uns 3 quartos de minuto, parando por fim no imenso porão, abobadado, onde longas fileiras de armários e caixotes se estendiam em todas as direções, indo do chão ao teto. Todos os sons que foram produzidos até hoje estão guardados aqui, disse a guarda-sons, descendo um dos corredores, seguida de perto por Milo. Por exemplo, veja aqui. Abriu uma das gavetas e tirou um pequeno envelope pardo. Abriu. Esta é a canção que Dom Pedro I assobiou ao atravessar o córrego Ipiranga naquela manhã de setembro de 1822. Milo olhou para dentro do envelope e, sem dúvida, era o que lá estava. Mas por que a senhora coleciona todos os sons? Perguntou enquanto ela fechava a gaveta. Se nós não os colecionássemos, disse a guarda-sons, continuando a caminhar pelo porão, o ar estaria cheio de velhos sons e ruídos se entrechocando, esbarrando nas coisas. Seria uma confusão terrível, porque você nunca saberia se estava ouvindo um som velho ou um novo. Além disso, gosto de colecionar coisas, e existem mais sons do que praticamente qualquer outra coisa. Pense bem, tenho aqui desde o zumbido de um mosquito há 1 milhão de anos, até aquilo que a sua mãe lhe disse esta manhã. Se você voltar dentro de 2 dias, terei o que ela disse amanhã. É realmente muito simples. Deixe-me mostrar a você. Diga uma palavra, qualquer uma. Olá, disse Milo, não conseguindo pensar em nada melhor. Ai, gente. Excuse-moi. E então, para onde você acha que ela foi? A guarda-sons perguntou com um sorriso. Sei lá, respondeu Milo, sacudindo os ombros. Sempre pensei que a maioria das pessoas pensam o mesmo. Ela cantarolou. A maioria das pessoas pensam o mesmo. Examinando um dos corredores. Agora deixe-me ver. Primeiro, achamos o armário com os sons de hoje. Ah, aqui está. Depois procuramos na letra S, de saudações, e na letra M, de Milo. Eis o envelope. Como você vê, o sistema é inteiramente automático. É uma vergonha que agora o utilizemos tão pouco. É uma maravilha, comentou Milo surpreso. Posso levar um sonzinho de recordação? Claro, ela disse com orgulho, mas pensando melhor, acrescentou de imediato. Que não. E nem tente pegar nenhum, porque é rigorosamente proibido. Milo ficou pesaroso. Não sabia como fazer para roubar um som, por menor que fosse, pois a guarda-sons não desgrudava os olhos de cima dele. Vamos agora dar uma olhada nas oficinas? Ela exclamou, convidando-o por outra porta a entrar num grande laboratório abandonado, cheio de velhos maquinários enferrujados. É aqui que continuamos a inventar os sons, ela comentou em um tom tristonho. Eles precisam ser inventados? Perguntou Milo, que parecia surpreso com quase tudo que ela lhe dizia. Pensei que eles simplesmente existissem. Ninguém se dá conta do trabalhão que temos para produzi-los, ela se queixou. Houve tempo em que essa oficina vivia cheia de gente trabalhando de manhã à noite.
Mas como se inventa um som? Mas como se inventa um som? Indagou Milo. Ah, muito simples, ela disse. Primeiro é preciso decidir qual a aparência do som, pois cada um tem sua própria forma e tamanho. Depois de produzido, aqui na oficina, e moído 3 vezes, ele se transforma num pó invisível. Então basta jogar uma pitadinha no ar cada vez que se precisa usar esse som. Mas eu nunca vi nenhum som, Milo insistiu. Você nunca os vê lá fora, disse ela, fazendo com os braços um gesto que parecia apontar para todas as direções, exceto em ocasiões e nas manhãs muito frias, quando eles ficam congelados. Mas aqui você os vê o tempo todo. Venha, vou lhe mostrar. Pegou uma baqueta com a ponta acolchoada e bateu 6 vezes num tambor que estava ali perto. 6 grandes e fofas bolas de algodão, cada uma com uns 60 centímetros de diâmetro, rolaram em silêncio pelo chão. Viu só? Ela disse, jogando algumas delas num imenso moedor. Agora escute. Pegou uma pitada do pó invisível e o jogou no ar, ouvindo-se então um bum, 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 bum. Você sabe qual é a aparência de palmas sendo batidas? Milo fez não com a cabeça. Tente, ela ordenou. Milo bateu as mãos uma vez e uma única folha de papel branco esvoaçou até o chão. Bateu 3 outras vezes e mais 3 folhas de papel fizeram o mesmo. Então aplaudiu tão depressa quanto podia e uma grande cascata de papéis encheu o ar. Não é simples? O mesmo acontece com todos os sons. Se você pensar bem na coisa, logo logo vai saber a aparência de cada som. Tomemos o riso. Bom dia, meu amor. Mamãe tá terminando aqui. Não vem. Não. Mamãe tá terminando, tá? Go. Aqui. 1 minuto, filho. Dentro da bolsa da mamãe. You need to find my backpack. Dentro da bolsa da mamãe. My handbag. Você precisa achar a bolsa da mamãe, não sei. Mamãe tá terminando, tá? Arthurzinho acordou, gente. Mas vamos aqui. Não é simples? O mesmo acontece com todos os sons. Se você pensar bem na coisa, logo logo vai saber a aparência de cada som. Tomemos o riso, por exemplo, disse ela rindo alegremente. E milhares de minúsculas bolhas coloridas encheram o ar e se dissolveram sem fazer nenhum ruído. Ou a fala continuou, parte dela é leve e vaporosa, outra parte é afiada e pontiaguda, mas a parte maior, infelizmente, é pesada e opaca. Que tal a música? Perguntou Milo, de fato interessado. Ali, mais adiante, nós a tecemos em nossos teares. As sinfonias são grandes e lindas tapeçarias em que se entrelaçam todos os ritmos e melodias. Os concertos são esses tapetes que você vê aqui. Aqueles rolos de tecido são serenatas, valsas, prelúdios e rapsódias. Também temos algumas das músicas que você costuma cantar, ela exclamou, mostrando diversos lenços multicolores. Parou por um momento e disse com ar triste. Tínhamos até uma sessão que não fazia outra coisa senão colocar o som do oceano nas conchas. Isso aqui era um lugar tão feliz. Então, por que a senhora não continua a produzir os sons para todo mundo? Milo gritou e com tanto entusiasmo que a guarda-sons, apanhada de surpresa, saltou para trás. Não grite assim, menino. Se há uma coisa de que precisamos aqui, é de menos barulho. Agora venha comigo e lhe contarei tudo o que aconteceu. E trate de largar isso aí imediatamente. A última observação tinha a ver com os esforços de Milo para enfiar uma das grandes batidas do tambor no bolso de trás da calça.
Voltaram rapidamente para a sala de visitas e, quando a guarda-sons se instalou na cadeira e sintonizou o rádio com todo o cuidado num programa especial de 1 hora de silêncio, Milo repetiu a pergunta numa voz agora bem baixinha. Não me sinto feliz por manter os sons presos. Ela começou com suavidade, porque se o ouvíssemos com atenção, ele às vezes nos revelam mais do que as palavras. Mas se é assim, perguntou Milo, e não tinha dúvida de que era, a senhora não deveria soltá-los? Nunca, ela gritou. Eles só os usam para fazer ruídos horríveis, que são feios de ver e ainda piores de ouvir. Deixo tudo isso por conta do Dr. Desacorde e daquele horroroso barulho. Mas alguns ruídos correspondem a sons bonitos, não é verdade? Ele insistiu. Isso pode ser verdade, ela respondeu na defensiva. Porém, se eles não querem fazer os sons de que eu gosto, então não vão fazer nenhum som. Som nenhum. Mas Milo começou a falar, parando de súbito. Porque quando eu estava prestes a dizer que não achava aquilo justo, um pensamento que sem dúvida não agradaria à teimosa guarda-sons. De repente, atinou com o modo de levar um pequeno som da fortaleza. Um átimo antes de que o mais passasse por meus lábios. Ele aprisionou dentro da boca, mas produzido, porém, ainda não pronunciado. Bem, não devo prendê-lo aqui o dia inteiro, ela disse com impaciência. Vire os bolsos pelo avesso para eu ver se não roubou alguma coisa. E depois pode ir. Quando a guarda-sons se deu por satisfeita, Milo se despediu com um aceno na cabeça, pois seria muito pouco prático dizer obrigado ou boa tarde. E disparou porta fora. Gente do céu! Ah, olha esse meu marca-livros. Que lindo. Gente, que maravilhoso esse capítulo, 32 minutos. Vou finalizar por aqui. Eu me lembrei daquela música Alegria, Alegria, do Chico Buarque, que é aquela: vai passar nessa avenida o samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade. Aí tem uma parte que diz assim: um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. Ai, gente, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Lembrei dessa música. Vou deixar aqui o Chico na descrição desse vídeo. Fico hoje nesse lindo sábado aqui com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês aqui inscritos em meu canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu e tchau, tchau.